Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer à comissão organizadora da primeira jornada de doação e transplante de órgãos e tecidos pelo convite para ministrar a palestra Reabilitação Física pós-transplante cardíaco. Sou Guilherme Veio Guimarães, trabalho no Estudo do Coração na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na área de reabilitação cardíaca. Desde então, tive a oportunidade de trabalhar com várias cardiopatias. Uma delas foi de transplante de coração. Então, aqui, o transplante de coração é o tratamento efetivo e bem estabelecido em pacientes com insuficiência cardíaca refratária à terapêutica clínica e ou procedimentos intervencionistas. Resulta em normalização hemodinâmica parcial em repouso e durante o exercício, a denervação cardíaca devido à remoção da junção atrial e da veia cava superior e inferior. Então, aqui nós temos uma das técnicas, onde você mantém a parede posterior do átrio direito e do átrio esquerdo, mantendo a veia cava pulmonar direita e esquerda, a veia pulmonar direita e esquerda, aqui já com a sutura cardíaca. E aqui, só para lembrar, em termos de reinervação e inervação simpática, na cava superior nós temos inervações tanto simpáticas como parasimpáticas. Na junção átrio-ventricular direito, você tem simpática, feixe de His simpática, ramo direito esquerdo simpática, e no átrio esquerdo parasimpática. Vocês têm duas técnicas de transplante de coração, geralmente, a Stander e a bicaval. Na Stander, você deixa uma parcela maior do coração do receptor, onde você, nessa daqui, você tem apenas evidência de reinervação simpática. Já na técnica bicaval, onde você tem o maior número, uma maior porção do coração do doador, uma menor do receptor, você já tem inervação tanto vagal e simpática, evidências, né? Aqui você tem o transplante de coração, ele completa a denervação do coração, do doador, a denervação cardíaca de 6 a 12 meses pós-transplante, ela tem perda da regulação simpática e parasimpática, piora da resposta regulatória da pressão de enchimento cardíaca, aumento da frequência cardíaca de repouso, resposta inadequada da frequência durante o exercício. A reinervação cardíaca inicia até 2 anos após esse transplante, geralmente, na maioria dos pacientes ocorre antes disso, mas até 2 anos começa a reinervação. Ela é um processo progressivo e limitado regionalmente. Então, você não é parcial, não tem toda a região, não desenvolve mais a reinervação. Então, ela tem melhora do fluxo sanguíneo regional, parcial restauração da frequência cardíaca durante o exercício, aumento da fração de ejeção durante o exercício e aumento da variabilidade da frequência cardíaca. Lembrando que essa reinervação de 3 coisas, na verdade, depende da técnica cirúrgica, como nós vimos, do doador e do número de rejeições que o paciente tiver nesse período. Isso acaba influenciando no processo de reinervação. Aqui, só para lembrar, a contribuição da frequência cardíaca por cada ramo do sistema nervoso simpático. Então, você tem, em repouso, 80% da frequência do parasimpático contribui para a resposta da frequência cardíaca e só 20% do simpático. Eles contribuem igualmente até uma frequência de 140 batimentos. A partir daí, há um aumento exponencial da frequência do sistema simpático e uma redução do sistema parasimpático no controle da frequência cardíaca em exercício. Então, aqui, no controle cardiovascular de atividade física, você tem o sistema nervoso central, nos corações fisiológicos, você tem parasimpático e simpático, onde você tem o débito cardíaco, que é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Tem os basoreceptores, resistência periférica, resposta à pressão arterial. O exercício atua diretamente no sistema nervoso central, também atua modulando respostas no metabolismo do músculo, como ativando os ergoreceptores, que vão ativar também neuroendócrina, atividade neuroendócrina, os quimioreceptores, catecolaminas, e você também tem o exercício com aumento do retorno venoso e receptores cardiopulmonar. Lembrando que no transplantado você já tem a lei de Frank-Starling, estabelece que o coração, dentro dos limites fisiológicos, é capaz de ejetar todo o volume de sangue que recebe proveniente do retorno venoso. Então, o transplantado trabalha mais a custo de retorno venoso para exercício. Então, aqui, só para lembrar, as vias
diferentes não tendo transplantados, você tem essa resposta de frequência cardíaca que ela aumenta lentamente e aumenta a contratividade também dos pacientes transplantados. Aqui é uma resposta normal, cronotrópica, uma resposta piorada, uma incompetência cronotrópica. Então, você tem aqui no trabalho intervalado, onde você tem aumento da frequência cardíaca, com uma carga, tirando a carga, você diminui isso durante todo o trabalho. Se é uma resposta, fazendo o mesmo trabalho no paciente transplantado, a resposta é lenta, a resposta da frequência cardíaca para aumentar a carga, e lenta para também reduzir, para voltar a níveis próximos dos basais. Isso mostra também que ao longo do tempo ela vai caindo, porque não consegue mais manter o mesmo nível de carga, e também eleva a fadiga mais precocemente no transplantados. Então, nesse daqui, o princípio de Fick, que o consumo de oxigênio é o débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa, lembrando que o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Aqui nós temos a frequência cardíaca, que ela sobe linearmente o consumo de oxigênio, o débito cardíaco também acompanha essa curva de subida, e o volume sistólico, ele aumenta no começo do exercício, depois tende a estabilizar, e exercício mais extenuante tende a reduzir um pouco. Aqui é a resposta da frequência de indivíduo saudável e de indivíduo transplantado. Consumo de oxigênio e frequência cardíaca, então você tem a resposta durante esse teste ergospirométrico, a frequência cardíaca ela sobe linearmente com a carga e desce na recuperação. O consumo de oxigênio acompanha a curva da frequência cardíaca durante o exercício. Aqui no paciente transplantado, você não tem uma resposta efetiva da frequência cardíaca, ela aumenta lentamente, e ao longo do tempo, você aumenta o exercício, ao longo do tempo ela vai aumentando devagar durante o exercício, e ela continua aumentando nos minutos da recuperação e caindo depois. Então, vendo aqui que é o consumo de oxigênio, aumentando mais que a frequência cardíaca, isso porque você tem mais aumento em função do volume sistólico do que a frequência cardíaca para a resposta do consumo de oxigênio. Aqui é uma avaliação do mesmo paciente 6 meses pós-transplante, mostrando a reinervação como ela acontece pós 2 anos. Então, mostra que o aumento da frequência cardíaca é lento e continua aumentando pós-exercício. Aqui a carga de trabalho e o consumo de oxigênio. E depois também aqui a frequência cardíaca, 2 minutos de recuperação, ela demora para retornar aos níveis basais. Aqui a frequência cardíaca, aqui a resposta 2 anos após, e tem uma tolerância maior ao exercício, aumenta mais o consumo de oxigênio e tem uma resposta mais efetiva da frequência cardíaca, tanto durante a fase de exercício como na fase de recuperação. Aqui é o nível de catecolaminas, é um grupo de pessoas normal, com insuficiência cardíaca e transplantado, mostrando que esses mesmos transplantados, mesmo após a cirurgia nas pacientes transplantados, continua aumentando bastante a catecolaminas, para ajudar a aumentar a frequência cardíaca, mesmo em atividades submáximas. Então, o transplante cardíaco é uma terapia, vem um pacote com o transplante cardíaco, a terapia medicamentosa, que é responsável por grande parte das comorbidades pós-transplante. Então, a hipertensão arterial sistêmica, 95% dos pacientes, tem diabetes, dislipidemia e outras doenças cardiovasculares, ritmo cardíaco desequilibrado, aumento da sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos, hipersensibilidade de ação vasoconstritoras. Então, esse é o pacote da medicação que esses pacientes vão ter que tomar ao longo da sua vida, né, pós-transplante. Então, aqui estão todos os efeitos colaterais que essas medicações ocorrem com a medicação, e a atividade física, esses medicamentos não existe nenhum trabalho mostrando que esses medicamentos influenciam na atividade física, ou que a atividade física influencia com esses medicamentos. Então, aqui, as diretrizes brasileiras de reabilitação cardíaca 2020, ela indica a reabilitação cardiovascular no transplante cardíaco. Atividades moderadas são recomendadas para transplantados. Nível de recomendação 1, que existe evidência ou consenso que o procedimento é eficaz, útil e benéfico. E nível recomendação e nível de evidência esses são informações baseadas em vários ensaios clínicos ou meta-análise. E atividade de alta intensidade é nível de recomendação A1, que tem evidência
tem evidência e tem evidência, porém é baseada majoritariamente em estudos pequenos. Então, você tem recomendação, porém, poucos estudos garantem que tem benefício essa atividade. São poucos estudos, pequenos estudos, sem grupo controle, e o nível de exercícios resistidos também tem recomendação 1, tem consenso sobre sua eficiência, porém, em nível de evidência pequeno, que ele tem poucos estudos, né, pequenos estudos, não tem sem grupo controle que comprova esses benefícios. Então, os componentes da reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca é um processo multifatorial que abrange um período longo, que inclui assistência clínica e terapia otimizada para aliviar os sintomas e alcançar a estabilidade clínica, estratificação apropriada de risco cardiovascular, como nós vimos, tem hipertensão, diabetes, claudicações, assim sucessivamente. O tipo de exercício que vai ser dado, alta e baixa necessidade, educação e aconselhamento para redução do risco e mudança no estilo de vida, isso também é importante pós-transplante, não só transplante, para todos os cardiopatas, uso da intervenção comportamentais, aconselhamento profissional e seguimento adequado, que você não pode vir a cada 2 anos passando transplantar. Então, a reabilitação cardíaca, ela não é só o exercício, ela envolve uma série de profissionais, como médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos, para caracterizar um serviço de reabilitação cardíaca. Então, a reabilitação cardíaca, você tem fase 1, 2, 3 e 4. Na fase 1, quando comecei a trabalhar com transplante, era uma fase mais prolongada, eles ficavam mais tempo na UTI. Não é nem a UTI, era uma unidade de transplante, onde eles ficavam mais tempo lá, de 1 mês a 2 meses. Então, lá você tinha a chance de fazer bastante reabilitação com esses pacientes. Na alta hospitalar, depois você tem ambulatório, você fica, geralmente os pacientes ficavam, antigamente, de 30 a 60 dias próximo do hospital, depois eles voltavam para suas casas. Então, você tinha um maior número de pacientes que faziam reabilitação no passado. Hoje, saiu do hospital, já pode vir para casa, porém a fase 2 do transplante são a fase que eles ficam próximo do hospital e fazem as atividades mais orientadas dentro do hospital. A fase 3 já está na comunidade, onde eles já fazem atividades fora do centro hospitalar. E aqui, a fase orientada, que eles continuem fazendo atividade física para o resto da vida. Então, assim, é o pacote dos benefícios da reabilitação cardíaca. Então, você tem aumento do transporte de oxigênio, da circulação periférica, da perfusão, melhora da função endotelial, balanço autonômico, perfil lipídico, a muscular, tamanho do número de mitocôndrias aumenta, aumento da atividade oxidativa, da glicolítica, diminuição da qualidade de vida, capacidade aeróbica, da força muscular, e redução do neurohormônio, da pressão, da resistência à insulina e da circunferência abdominal. Então, esse é o pacote de benefícios que vem com a atividade, com a reabilitação cardíaca pós-transplante. Então, aqui vou dar alguns exemplos de estudos de reabilitação cardíaca precoce e o tempo de sobrevida, né, longa. Então, foi um estudo retrospectivo com 201 pacientes pós-TX, eles faziam de 30 a 40 minutos de exercícios aeróbicos supervisionados, 10 a 15 minutos de treinamento de força 3 dias por semana. A atividade não supervisionada também era orientada, para esses pacientes. As sessões de reabilitação também incluíram aconselhamento nutricional, apoio social da equipe e de outros pacientes. Isso aqui também é bem importante para fazer que haja uma adesão melhor ao tratamento pós-transplante. 90 dias após transplante, geralmente final do programa, os pacientes eram orientados para fazer o regime de exercício para toda a vida. Então aqui mostra o quê? Mostra que o consumo de oxigênio, antes da reabilitação, os pacientes faziam um teste de espirometro para avaliar o consumo, capacidade física, e pós 90 dias de reabilitação cardíaca. Então, mostrou que há um aumento significativo da capacidade física avaliada pelo consumo de oxigênio. E isso mostra que esse aumento do consumo ele perdurou ao longo de 10 anos nesse grupo de pacientes, acompanhado por 10 anos. Aqui também um estudo preditores de consumo de oxigênio em pós-transplante cardíaco. Fizemos um estudo retrospectivo com 140 pacientes, programa de reabilitação supervisionado de 20 a 45 minutos de atividade aeróbica, treinamento de força de 10 a 15 minutos,
programa não supervisionado também foi orientado, 30 minutos todos os dias, e orientação nutricional, de medicamentos, de estresse e de sintomas depressivos foram abordados no programa de reabilitação cardíaca. E mostrou que a capacidade física, avaliada pelo consumo de oxigênio, foi relacionada ao número de sessões de reabilitação cardíaca feita. Então, paciente que fez menos que 18 sessões e paciente que fez mais que 18 sessões de reabilitação mostrou que quem fez mais atividade, realizou mais sessões de reabilitação cardíaca, teve um maior aumento do consumo da sua capacidade física. Nesse daqui é um outro estudo que mostrou que a melhora da função endotelial pós-transplante cardíaco, um programa de exercícios regulares, programa de treinamento físico supervisionado, de 3 semanas, sessões de 60 minutos, 5 minutos de aquecimento, com exercício aeróbico, intensidade de 60 minutos, orientado também para fazer atividade supervisionada. Então, você pode ver que é uma característica dos programas de reabilitação em pacientes com transplante cardíaco, sempre tem uma orientação de uma atividade supervisionada. Então, foram 7 grupos treinados, 6 grupos não treinados e 6 grupos controle saudável. Então, assim, 6 pacientes. Esse aqui é a dilatação mediada pelo fluxo, que relata a função endotelial, mostrou que os pacientes que foram submetidos ao treinamento, tanto transplantado como grupo saudável, controle, aumentaram significativamente a função, melhoraram significativamente a função endotelial, enquanto o grupo não treinado da função endotelial. Esse é um outro estudo, também randomizado, com 140 pacientes, 42 treinados, onde mostrou o melhor da pressão arterial e mostrou também a rigidez arterial pós-transplante cardíaco. Então, foi um programa de exercício, 3 vezes por semana, 2 sessões supervisionadas e 1 sessão não supervisionada. Sessões também padrões, 5 minutos de aquecimento, 40 minutos de exercício aeróbico, caminhada ou corrida. Esse daqui já coloca que foi 80% da frequência cardíaca de pico e 5 minutos de relaxamento, período de 12 semanas, e a sessão não supervisionada também foi orientada, foi feita por esses pacientes, obedecendo também uma intensidade entre relativamente fácil e 13 ligeiramente cansativo na escala de Borg, já usando a escala de Borg nesse caso aqui também. E o grupo controle foi aconselhado a manter sua atividade diária durante o período de 12 semanas. Então aqui é um mesmo paciente pré e pós, mostrando aqui frequência cardíaca e o consumo de oxigênio, mostrou que a frequência cardíaca continua aumentando pós-exercício, né? Mostrando que você tem um nível de catecolaminas aumentado e não tem respostas efetivas da queda da frequência cardíaca. Aí que mostra também aqui, nesse caso, pós-treinamento físico, 12 semanas, mostra que ele tem um aumento melhor, uma resposta gonotrópica melhor durante o exercício, um aumento melhor da frequência cardíaca e tem uma recuperação melhor da resposta da frequência cardíaca no período de recuperação. E a curva de consumo de oxigênio que foi maior também com relação pós-treinamento físico. Esse daqui é a rigidez arterial mostrada, aqui é avaliado pela velocidade de onda de pulso, pré-atividade, pós-atividade, mostrando que você teve também uma ligeira queda da rigidez arterial pós-atividade, porém essa queda não foi significativa nesse grupo de pacientes. Aqui a resposta da pressão arterial, o grupo que não treinou e o grupo que fez atividade. Então mostra que a pressão arterial, ela aqui 24 horas sistólica, né? Durante as 24 horas, ela tem uma tendência a ser menor no grupo que fez treinamento físico. E a pressão diastólica, ela se mostra efetiva, tem uma queda significativa durante as 24 horas, não ocorrendo mesmo com os pacientes do grupo controle que não fizeram atividade física. Esse estudo comparou o efeito da reinervação cardíaca na resposta das adaptações cardiovasculares do exercício. Então, foi um estudo randomizado, 149 pacientes, e no final, 16 e 17 foram avaliados. Então, a idade, 45 anos de idade, tempo de transplante, 6,7 anos pós-transplante, critério para caracterizar evidências parciais de reinervação. Então, foi aumento da frequência cardíaca maior que 5 batimentos durante a primeira fase do teste cardiopulmonar, frequência cardíaca máxima, 80% da frequência cardíaca máxima prevista para a idade, redução da frequência cardíaca em 1 batimento no primeiro minuto da fase de recuperação. E assim encontrou no grupo de reinervação, com evidência de reinervação 16 e sem reinervação 17. Programa de exercício, 5 minutos de aquecimento, 30 minutos de exercícios aeróbicos,
sessões de 10 a 15 repetições do exercício resistido, 5 minutos de relaxamento. Mostrou que a capacidade avaliada pelo consumo de oxigênio era maior também no grupo reinervado, porém não diferente na condição basal, não teve diferença estatística entre os grupos. Ele teve um aumento significativo do consumo de oxigênio, o grupo com reinervação, e o grupo sem reinervação, também submetido à atividade física, ele teve um aumento discreto do consumo de oxigênio. E também foi, quando você compara pós e pós entre o grupo reinervado e sem reinervação, mostra que o grupo reinervado teve maior ganho de consumo de oxigênio. Aqui mostra a resposta da pressão arterial 24 horas, tanto aqui no grupo com reinervação, mostrando que a frequência cardíaca sistólica ela cai durante as 24 horas, basicamente no grupo reinervado. Tanto a sistólica como a diastólica também cai significativamente ao longo das 24 horas no grupo reinervado pós-programa de treinamento físico. E o grupo sem reinervação, ele também mostra que existe não há uma diferença da pressão sistólica durante as 24 horas, porém na diastólica também mostra que há uma queda da pressão, apenas da pressão diastólica durante as 24 horas, porém não tão significativa como no grupo que teve reinervação. Aqui mostra a resposta da frequência cardíaca no grupo reinervado e sem reinervação, mostrando que a frequência cardíaca de pico, tanto a de pico, pré e pós, como a recuperação pré e pós, foi significativamente maior quando compara ao grupo sem reinervação, pico, pré e pós, e recuperação pré e pós. Esse é um outro estudo transplantado, mostrando a hipotensão no exercício agudo. Também um estudo randomizado, o paciente fizeram intervenções em piscina, em solo e controle. Exercício em piscina foi de 30 a 32 graus centígrados, em solo de 20 a 23 graus centígrados Celsius, em solo de 20 a 30 Celsius, e a intervenção controle ocorreu no mesmo horário do dia. Sessões de 30 minutos de caminhada dentro da piscina, ou numa esteira motorizada, 0% de inclinação, no ritmo entre relativamente fácil e ligeiramente cansativo, usando aqui a escala de Borg. Sessão do controle foi composta de 30 minutos de repouso silencioso na mesma posição sentada. E mostrou, para intervenções, pressão 24 horas, vigia e sono, mostrou que a intervenção em piscina e a intervenção em solo e a intervenção controle, não houve diferença estatística da pressão sistólica nas 24 horas. No momento de vigília, né, diurna, houve uma queda significativa quando comparada à condição controle com a condição em piscina aquecida. Há uma queda significativa da pressão sistólica. E não foi diferente a pressão sistólica, tanto na intervenção piscina, solo e controle. A pressão diastólica, ela também não teve diferença significativa nas 24 horas, né, nas três condições, porém, quando você faz no momento de vigília, você teve uma queda significativa, tanto na condição solo, como na condição piscina, com relação ao grupo, à condição controle. E você também não observa diferença entre as condições do treinamento, entre os pacientes transplantados. Esse é um outro estudo comparando alta intensidade versus moderada intensidade. Foi um estudo com 20 pacientes, 17 pacientes foram randomizados, começaram 9 com grupo contínuo e 8 com o grupo alta intensidade, faziam 12 semanas de atividade. Depois dessas sessões, faziam 5 meses de Draushout, né, eles paravam de treinar durante 5 meses. Depois, quem treinou alta intensidade foi para contínuo, quem treinou contínuo foi para alta intensidade, depois de 12 semanas reavaliaram os grupos. Então aqui é o protocolo contínuo, né, porcentagem do consumo de oxigênio, faziam 10 minutos de aquecimento, 40 minutos de exercício contínuo, 10 minutos de volta à calma. E o grupo de intervalado, também 10 minutos de aquecimento, depois fazia todo o trabalho intervalado, 30 minutos, e 10 minutos de volta à calma. Então, mostrou que tanto o HIIT como o contínuo teve aumento do consumo de oxigênio, porém parece foi ligeiramente maior no grupo, diferença estatística com relação
às intervenções. Aqui pode-se observar também com relação às intervenções, com relação à frequência cardíaca, mostrou também que há uma tendência do HIIT aumentar maior a frequência cardíaca máxima, porém não houve diferença entre as intervenções, tanto no HIIT, no momento basal, como no pós-treinamento, mesma coisa observada no grupo contínuo, não houve diferença, e entre os grupos também não houve diferença. Aqui, porém, você pode notar que a intervenção no grupo HIIT, ela cai, a frequência cardíaca de repouso, ela cai pós-exercício rapidamente, sendo significativa tanto no 30 segundos, no primeiro minuto e no segundo minuto, no grupo de intervenção HIIT. No grupo controle, você só observa essa queda significativa no segundo minuto de recuperação, mostrando que o grupo HIIT, o trabalho, a intervenção HIIT é muito mais efetiva na recuperação da frequência cardíaca nesse grupo de pacientes transplantados. Esse estudo também é um estudo que comparou a intervenção intervalada com contínua, né? Teve um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, controlado, incluiu 81 pacientes, uma média de semanas pós-transplante. Pacientes foram randomizados de 1 para 1, 9 meses de trabalho intervalado e também 9 meses de trabalho contínuo, onde o trabalho intervalado variou de 85 a 95% do pico de esforço, treinamento contínuo, intensidade moderada de 60 a 80% do esforço. O desfecho primário foi feito do HIIT versus treinamento contínuo na mudança de capacidade de exercício aeróbio, avaliado com consumo de oxigênio de pico. Então, aqui é o protocolo desse daqui, então mostra aqui os intervalos entre alta intensidade e baixa intensidade, a porcentagem que eles trabalhavam, né? E a escala de Borg também, que eles usaram aqui, é interessante isso. Então, usaram para a escala de Borg menor intensidade de 11 a 13 e de maior intensidade de 15 a 16. Então, mostra que você tem uma resposta lenta do aumento da frequência cardíaca e um lento da resposta da queda da frequência cardíaca. Então, é assim se mantém durante todo o trabalho. E o minuto de recuperação mostrando que existe uma resposta efetiva na recuperação. Aqui também o trabalho contínuo, né? Obedecendo também os mesmos padrões, tanto de aquecimento como do trabalho contínuo, se dá uma carga constante, ele faz durante 25 minutos, depois volta à calma. Mostrando também que ele aumenta a resposta da frequência cardíaca, aumenta linearmente, com a intensidade, não aumenta, a resposta é proporcional ao esforço. Isso também se observa em grupo de pessoas saudáveis, né, que você tem uma resposta contínua da frequência cardíaca e depois tende a cair. Então, um gráfico bem tranquilo nesse sentido. Então, mostra aqui que em condições basais, tanto o grupo HIIT como o grupo contínuo não teve diferença significativa do consumo de oxigênio. E a mesma coisa foi observada, que não houve diferença com relação ao consumo de oxigênio pós um ano de treinamento. Porém, quando você tem a diferença entre um ano e baseline, houve um maior ganho, né, da frequência, foi significativamente maior essa diferença quando se compara entre os grupos, mostrando que o grupo HIIT tem uma maior capacidade de ganho do consumo de oxigênio. A mesma coisa você pode ver com relação à força do músculo, né, extensor do músculo. Então você vê que eles foram basicamente iguais, foram semelhantes tanto na baseline como semelhantes um ano pós-segmento. E essa diferença foi significativamente maior quando se compara as médias, a diferença entre as médias foi muito mais efetivo no grupo com o trabalho intensidade, com o HIIT. Esse daqui também é um trabalho interessante, onde mostra que a resposta do músculo em um treinamento curto em transplantados. Então, foram 16 semanas pós-transplante, tempo médio de 10 meses pós-transplantes, 7 controles saudáveis e sedentários, 3 semanas de exercício, sessões de 45 minutos, treinamento intervalado, 4 minutos de exercício moderado, seguido por 1 minuto de trabalho pesado. Então, ele foi feito diferente, 4 por 1. Os níveis basais de pico foram definidos no limiar ventilatório individual e 90% da capacidade máxima de tolerância. Mas trabalharam uma resposta de frequência cardíaca para baixa intensidade de 130 batimentos. Após o treinamento, eles viram que o tamanho do volume da mitocôndria foi significativamente maior, aumentou significativamente tanto no grupo saudável como no grupo transplantados.
Já a rede capilar total, o que acontece? Ela aumentou também no grupo transplantado e aumenta também no grupo saudável. Porém, ela é significativamente menor, tanto na condição basal, como na condição pós-grupo de treinamento. Porém, ela é efetiva no aumento da sua rede capilar pós-transplante cardíaco. Então, aqui, são casos excepcionais de transplantado, nem todo transplantado consegue realizar atividades extremas, né? Aqui é uma mulher de 42 anos, 6 meses pós-TX, iniciou das escaladas em montanha 6 meses pós-transplante. Então, essa daqui fez um trabalho subindo a Matterhorn, lá na Suíça, mostrando que ela também, o transplantado também é capaz disso. Esse foi um outro caso de um Ironman, na performance de um Ironman pré e pós-transplante. Então, foi um homem de 42 anos, ele tinha 6 provas de Ironman antes do transplante cardíaco, 28 meses pós-TX, ele participou do campeonato europeu de Ironman, foi em 11 horas e 39 minutos, campeonato mundial de Ironman também participou 12 horas e 30 minutos. Então você vê que a performance dele é muito próxima a pessoas, atletas de alto rendimento. Esse também é uma performance atlética superior, 2 décadas após transplante, 2 anos pós-transplante, foi um homem de 45 anos, então ele tinha 20 e poucos, 25 anos quando se transplantou, fisicamente ativo, ele fazia de 2 a 3 dias por semana de atividade, tinha um consumo de 59 ml por quilo por minuto, é um consumo, pode ver, nem todo mundo tem, consumo de pessoas normais nessa faixa de idade gira em torno de 30, a frequência cardíaca repouso era de 96, era alta ainda, frequência cardíaca de pico era 77, e frequência cardíaca de repouso retornava ao valor basal durante a recuperação, a frequência cardíaca. 18 anos pós-TX completou o triatlo de meia Ironman, 6 horas em 28 minutos, um ano depois completou o mesmo Ironman em 6 horas e 16 minutos. E completou um triatlo olímpico na distância 3 horas e 2 minutos. Então, e assim, são casos que você não encontra todos os transplantados conseguem ter essa mesma performance atlética. Então, aqui é a resposta de um triatlo, então, a resposta em piscina, depois a resposta em bicicleta, da frequência cardíaca, e a resposta durante a atividade, a corrida, durante o percurso de corrida desse paciente. Esse daqui também é um transplante também, que terminou a maratona de Boston, 27 anos pós-transplante. Então, sexo masculino, 54 anos de idade, 27 anos pós-TX, VO2 pico de 49,5, também consumo bem elevado para a faixa etária. Maratona de Boston de 2014, 4 horas, 33 minutos e 54 segundos. Uma frequência cardíaca média durante a corrida de 148 batimentos, 17 batimentos maior do que a frequência cardíaca média durante o triatlon de Ironman em 2008. Natação, 3,7 km, bicicleta, 174 km, 42 km de corrida. Fez em 15 horas. Então, são exemplos que isso também pode ocorrer com pacientes transplantados, em pacientes transplantados. Mas são poucos casos que você consegue ver esse tipo de performance. Então, aqui a resposta da frequência cardíaca durante a maratona de Boston, uma resposta normal, provavelmente acompanhando a variação da frequência cardíaca, acompanhando o percurso da prova. E, para finalizar, gostaria de falar sobre a reabilitação cardíaca, é uma terapia adjuvante baseada em evidência pós-TX. Como nós vimos aqui, a gente viu que muitas evidências mostram que existe benefício com a reabilitação cardíaca pós-transplante cardíaco. A reabilitação estruturada melhora a capacidade física, função endotelial, função psicossocial, reduz a pressão arterial e sintomas de fadiga ou dispneia. Então, os estudos que nós apresentamos aqui mostram isso. Aumenta a massa muscular, força e densidade óssea, o que resulta em uma melhora da miopatia no músculo esquelético. A reabilitação cardíaca recomendada é atividade aeróbica com duração de 20 a 60 minutos, 3 a 5 vezes por semana, a uma intensidade de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima, ou a 60 a 70% do consumo de oxigênio de pico, ou escala de Borg entre 11 e 13, para atividades moderadas. A reabilitação cardíaca deve ser supervisionada com uma combinação de treinamento aeróbico e musculação, e posteriormente a reabilitação cardíaca não supervisionada pode ser incluída. Como nós vimos lá, a maioria dos estudos ela tem
faziam geralmente 2 atividades supervisionadas e a terceira era não supervisionada. Então, isso realmente é possível ser feito. Em pacientes em caso de rejeição do enxerto, pode ser recomendada uma pausa da reabilitação até que o paciente esteja assintomático. Isso é importante também, com relação a esses sintomas que o paciente, durante a sua vida de transplante, apresenta rejeição. Após o qual o paciente, reabilitação cardíaca poderá ser retomada gradualmente. E outros cuidados dependem das comorbidades associadas com hipertensão, diabetes, dislipidemia e assim outras que é comum aos pacientes pós-transplante, somente em pacientes com mais tempo de transplante. Então era isso que eu tinha que falar. Agradeço a atenção, espero que vocês possam aproveitarem essa aula que eu fiz agora. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço à comissão organizadora do evento pelo convite. Obrigado.